minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que irão acompanhar essa reflexão pelas redes sociais. Celebramos hoje o 16º domingo do tempo comum e toda a liturgia é marcada com a figura do bom pastor. Hoje, tanto na primeira leitura, principalmente no Evangelho, nos fala do pastor. A primeira leitura, a profecia de Jeremias, existe uma reclamação de Deus. Deus vê que os pastores constituídos sobre o povo de Israel não estavam cuidando do povo. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. O Senhor não se agradava da conduta daqueles pastores. E quem eram os pastores de Israel? Os reis que foram constituídos. Eles apacentavam a si mesmo, não cuidava do povo, não protegia. Então Deus vai dizer que Ele suscitará, fará nascer um descendente de Davi e reinará como rei, será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. E este é o nome com que o chamarão Senhor, nossa justiça. Então, o finalzinho do texto de hoje, na profecia de Jeremias, existe uma chamada profecia messiânica. É Deus que, por meio de Jeremias, assegura ao povo que virá um rei segundo o seu coração e que vai cuidar do povo com sabedoria, com justiça e com retidão. E quando nós então ouvimos o Evangelho de hoje e olhamos para a figura de Jesus,
reconhecemos, caríssimos irmãos e irmãs, que em Jesus essa profecia se torna uma realidade, porque Ele é esse bom pastor que cuida com sabedoria, com justiça e com retidão do povo. Então Jesus é verdadeiramente o nosso bom pastor, aquele que cuidou e continua a cuidar de todos nós. Mas a liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, traz uma outra perspectiva muito importante. Há alguns dias nós estamos refletindo com o chamado e o envio dos apóstolos, e eles saíram em missão. Foram por diversas regiões e cidades anunciando o reino de Deus. E hoje eles voltam e vieram encontrar-se com Jesus, e o evangelista vai dizer, eles reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. E Jesus observa dois aspectos nesses apóstolos. Eles voltam alegres. Todos estavam alegres pela missão que eles realizaram, mas também trazia consigo o cansaço. A missão revigora a nossa alma. A missão nos enche de alegria, mas também nos cansa um pouco. O nosso físico não suporta muito. Por isso, então, Jesus os convida para um lugar deserto e diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Todos, caríssimos irmãos e irmãs, que exercem uma missão, precisa também de um tempo para descansar. Jesus compreende perfeitamente isso e por isso, então, conduz os seus discípulos para um lugar deserto. E nós sabemos que nas Sagradas Escrituras o deserto é um lugar de se colocar-se na presença de Deus. Então, de que maneira nós descansamos? Jesus nos ensina que o descanso é necessário, mas esse descanso deve ser em um lugar onde nós vamos nos reabastecer da graça de Deus. E hoje, quantas pessoas procuram descansar-se da sua lida, da sua vida corrida, mas em lugares que não vão abastecer-se, em lugares que vão se desgastar ainda mais. Então, na perspectiva do Evangelho, precisamos ver na sabedoria de Jesus para onde Ele conduz os seus discípulos. Em outras ocasiões, nós já afirmamos aqui que Jesus tinha 3 lugares para se refugiar. Não sei se vocês lembram. Jesus se refugiava num barco, Jesus se refugiava no deserto e Jesus se refugiava também nas montanhas. É necessário encontrar um lugar para o nosso refúgio, onde ali vamos restabelecer uma comunhão mais perfeita com o Senhor e vamos então nos revigorar em Deus. Por isso, hoje, Jesus conduz esses discípulos para um lugar deserto, para que eles pudessem descansar um pouco. A partir de toda a experiência de missão que eles vivenciaram, irão partilhar com Jesus, mas também irão viver esse momento de descanso. Isso, caríssimos irmãos e irmãs, para nós que vivemos numa sociedade tão ativista, onde as pessoas parece que não têm mais tempo para nada, vive o tempo todo no ativismo, esse convite de Jesus é muito especial. Todos nós precisamos de um tempo para descansar. Todos nós precisamos de um tempo para restabelecer as nossas forças, e as nossas forças se restabelecem na presença de Deus. Talvez para nós que moramos aqui em Bicaraí, numa cidadezinha do interior, não vivemos uma vida tão corrida, mas as pessoas que vivem nos grandes centros, elas acordam de madrugada
para pegar a condução para ir para o trabalho e volta quase 9, 10 horas da noite, retornando para casa. Então a vida é muito corrida. Por isso, então, quando sobrará tempo para descansar? E esse descanso, ele é necessário tanto para o bem físico, quanto para o bem espiritual e também, caríssimos irmãos e irmãs, para o bem psicológico. Nós precisamos desse descanso para que possamos restabelecer as nossas forças e a nossa comunhão com Deus. Por isso, hoje, Jesus chama os seus discípulos para essa experiência de descanso. E eles, quando chega a outra margem, se encontra com uma grande multidão. As pessoas estavam buscando alguém que pudesse lhes encher de esperança, que trouxesse para eles a cura, a libertação, e eles sabiam que Jesus iria encontrar isso. Então, Marcos vai dizer que, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. E quando Jesus desembarca, ele vê uma numerosa multidão, teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. As pessoas estavam um tanto perdidas. Por isso, por meio da sua compaixão, Jesus começa então a cuidar desse povo todo. Jesus começa a curar, Jesus começa a ensinar. O texto vai dizer, ensinava-lhes muitas coisas. Mostrava àquela grande multidão o caminho de se viver bem e de se viver feliz. E assim, amados irmãos e irmãs, ainda hoje existem muitas pessoas que continuam vivendo nesse mundo como ovelhas sem pastores. E agora, em Jesus, somos nós, por meio da nossa igreja, que nos tornamos nesse mundo aqueles que irão suscitar no coração dessas pessoas um caminho de proximidade com um bom pastor que é Jesus. Nós, a igreja, precisamos trazer conosco essas virtudes do bom pastor, que acolhe, que protege e que conduz para um lugar seguro. Por isso a igreja precisa ser esse lugar por excelência de acolhimento e acolher uns aos outros na experiência do amor, da fraternidade, e todos nós devemos nos acolher e caminhar na mesma direção, e sempre mais ao encontro de Jesus, que é o nosso bom pastor. Por isso aqui em nossa cidade, nós devemos assumir essa virtude, a virtude do bom pastor, estarmos atentos às necessidades do povo, e assim como Jesus, nos encher de compaixão e começar a servir uns aos outros. Esse sentimento de Jesus, compaixão, significa que ele se envolve com a realidade do outro. Então Jesus nos ensina hoje que para sermos bons cristãos, nós precisamos também nos encher de compaixão e nos envolver com as necessidades dos nossos irmãos, porque senão, caríssimos irmãos e irmãs, estaremos vivendo uma fé egoísta. Estamos indo para a igreja apenas em busca da nossa salvação. E não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina que nós devemos pregar e anunciar o reino dos céus, e esse anúncio é acompanhado por sinais. E um sinal visível para aqueles que vivem a experiência do reino de Deus é a unidade, a fraternidade e a compaixão, que é o envolvimento nas realidades uns dos outros. Peçamos então ao Senhor que nos conceda essa graça de nos tornarmos cada vez mais convertidos à experiência do reino dos céus, e que possamos então nesse mundo viver de tal maneira, nos doando e sendo presença na vida daqueles que mais necessitam ao encontrarmos pelo caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos